Bom dia. Hoje eu vou falar uma palavra, a palavra de hoje, uma palavra que o Senhor falou comigo semana passada, que fala sobre qual é o nosso papel hoje na sociedade, no mundo, qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, né? Qual é a nossa, obrigação no mundo hoje. Então, eu quero ler aqui uma palavra com você no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante, que fala assim, 2 Crônicas 7, versículo 11. O título é Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua voz e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e se fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi o teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Aqui fala sobre o rei Salomão, quando ele fez uma oferta para o Senhor e ele agradou o Senhor, e o Senhor quis confirmar com o Salomão as promessas que ele tinha feito para o Davi. Salomão, ele não sabia o que fazer, porque ele era o menor da sua casa, né? Tinha os outros irmãos mais velhos, e ele chegou no momento em que a mãe dele tinha muito medo de quando Davi morresse, e Davi já tinha prometido que Salomão que herdaria o reino, herdaria a coroa de Davi, e aí a mãe dele fez tudo para fazer com que essa promessa que Davi tinha feito se confirmasse, e aí se confirmou, e Davi pegou um reino em que ele viu o testemunho do seu pai com Deus, e ele quis chamar a atenção de Deus, assim como seu pai tinha feito, e como ele viu que Deus o havia abençoado em toda a sua vida, tudo que Davi passou e todos os projetos que Deus realizou na vida de Davi, Salomão conhecia, tinha experiência do pai com Deus. Então Salomão, com sua, naquele momento eu acredito que ele já era sábio, já tinha inteligência, né, para poder entender
que existe um Deus que abençoa, que salva, que liberta, é um Deus que livra o povo, é um Deus que dá vitória. Então ele precisava estar à frente do povo e ele não sabia como liderar toda aquela nação, né? Pegar toda a herança dos seus pais, pegar aquilo que os pais tinham deixado para ele de bens e continuar dando continuidade no reinado daquilo que o Davi tinha deixado. E aí ele pegou e chamou a atenção de Deus. E à noite o Espírito Santo, o Senhor, ele visitou o Salomão e fez essa promessa para ele. E aí a gente começa a pensar hoje, né? Que eu vejo bastante vídeos na internet e eu vejo sempre que tem oportunidade das pessoas perguntarem, fazerem perguntas para pregadores, para cristãos, eles sempre entram no quesito de se Deus existe, por que acontecem essas coisas? Se Deus é assim, por que Deus permite que pessoas sofram? E assim por diante. Como explicar todo este mal que tem no mundo, né? Hoje, como explicar o porquê das coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Eu acho que a gente não consegue explicar, não consegue falar sobre tudo, porque nem tudo Deus revelou, mas eu acredito que Deus deixou como revelação para nós hoje tudo aquilo que nós precisamos para que nós podermos ter uma vida também, assim como Davi foi abençoado em todas as coisas, venceu todas as guerras, assim como Deus foi com Davi, que ele possa ser também conosco. Deus falou para o Salomão que quando Salomão pediu sabedoria, né? O anjo falou para ele assim: me pede o que você quiser que depois desse sacrifício que você fez, eu vou te dar. E ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria para Deus. E aí o anjo do Senhor falou assim: eu não vou te dar só a sabedoria, já que você foi tão sábio em pedir sabedoria para liderar o povo, então eu vou te abençoar com sabedoria. Não vai existir uma pessoa tão sábia como você, nunca existiu antes e nem vai existir depois. E nenhum reinado vai ser como o seu. Então nunca mais existiu, depois de Salomão, um reinado como o de Salomão. Depois disso, o anjo apareceu segunda vez. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e fez promessas para ele. E aí ele fala aqui, no versículo 13, sobre: se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, naquela época já acontecia essas coisas, né? Então, nós podemos entender nessa palavra que existe um povo, né? Existe um povo escolhido, existe um povo de Deus. E aí ele fala na sequência assim: por quê? Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam para que a gente possa voltar ao primeiro amor, para que a gente possa voltar e nos humilharmos e orarmos ao nosso Deus, porque às vezes, quando Deus vem nos abençoando numa sequência, vem nos dando e vem nos honrando, nós acabamos esquecendo. Nós, seres humanos, a humanidade tem uma tendência promissora a esquecer os benefícios que Deus tem nos feito. E aí, Deus permite que coisas ruins aconteçam para que a gente volte novamente e a gente se humilhe e peça perdão a Deus por todos os nossos pecados. Hoje, eu olho para o mundo que eu vivo, para a minha década, a minha atualidade, a minha realidade atual e a minha geração, e eu vejo uma geração totalmente contaminada e uma geração totalmente esquecida das obras que Deus fez. Uma geração que não acredita mais em um Deus que cura, um Deus que liberta.
as pessoas até falam, ah, Deus cura, Deus liberta, mas é que essa minha doença, né? Deus cura, Deus liberta, mas é que esse meu problema... E aí começa a colocar em penseiros porque acha que Deus pode abençoar qualquer pessoa, menos ela. Então Deus, ele não tem nada impossível para Deus, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Porém, ele quer pessoas fiéis. O que Deus quer são pessoas dispostas a servir e adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia diz assim que Deus é espírito e que importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então Deus diz assim, na sequência, que se nós nos arrependermos e nos humilharmos e orarmos e nos convertermos do nosso mau caminho, Ele ouvirá dos céus, Ele sarará a nossa terra, Então, agora, se converteres aos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus não está com os ouvidos tampados. Ele só aguarda que nós nos arrependemos. Ele só aguarda que a gente se converta dos nossos maus caminhos. E eu vejo pessoas dizendo assim também, né? Ah, se Deus... Eu não sou uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa... Eu trabalho, eu corro atrás, eu faço as coisas e não tenho nada de errado, não mexo com ninguém. Mas a Bíblia diz assim que depois que o Adão pecou lá no jardim e trouxe o mal para a terra, não existe pessoa boa. Não existe bondade em ninguém a não ser que venha de Deus. Jesus disse que um dia veio um homem e falou para Jesus assim... Quando Jesus estava na terra, falou assim, bom mestre. Aí Jesus pega e fala para ele assim, o único bom é Deus que está no céu. Então não existe pessoas boas, nem Jesus considerou bom porque ele estava na condição humana. E nós não somos bons porque somos pessoas boas, nós somos egoístas. Nós, seres humanos, somos pessoas que primeiro nos preocupamos com a nossa necessidade, saciar os nossos desejos, para depois ajudarmos outras pessoas. Qual é o nosso papel hoje como cristãos, como povo que chama por filho de Deus? Se você hoje se considera como filho de Deus, se você se considera como aquele que está aqui para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa para ajudar o próximo, então você tem que orar a Deus pela vida das pessoas, você tem que ajudar também financeiramente outras pessoas, você tem que estender a mão e fazer aquilo que Deus tem mostrado. Então, a gente tem que orar a Deus. Eu vejo essa palavra como uma palavra que me mostra que eu tenho uma obrigação a cumprir. Minha obrigação não é só com Deus, porque a Bíblia diz assim, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo, que é quem eu vejo. Então, eu tenho uma missão como ser humano, como pessoa, de levar a palavra do Senhor, mas também ajudar outras pessoas, orar pelas pessoas e fazer a obra do Senhor aqui na terra. E a Bíblia diz assim que se eu, como povo de Deus, eu, Marina, você, hoje, como povo de Deus, aquele que chama, que diz que é filho de Deus, que vem da geração e é da promessa do Senhor, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, falar, mas eu já me arrependi, eu já sirvo a Deus, ótimo. Se você já está nesse caminho perfeito, você já está no caminho certo, então nós temos que começar a missão de levar o evangelho do Senhor para que outras pessoas, porque a Bíblia diz assim que Deus vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. E se Deus diz que vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, por que a nossa terra ainda está padecendo? Porque o povo não está se arrependendo. Nós não estamos sendo mais suficientes para levar o evangelho. Paramos de levar a palavra porque temos vergonha de pregar a palavra do Senhor. Estamos com vergonha, estamos preocupados com a nossa conta que vai vencer no final do mês e deixamos de pregar aquilo que Deus tem nos feito,
de falar para as pessoas do amor dele, mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem dado para nós. O Senhor, ele é bom, o Senhor, ele é misericordioso e ele está com os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração e a nos servir e a nos abençoar e a cuidar de nós e dos nossos caminhos. Aqui diz assim, no versículo 15, fala assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, existem orações que Deus não ouve, que Deus não abre os olhos para nos ver, para atentar para nós. O que nós devemos fazer hoje para chamar a atenção do Senhor para nós, para que Ele possa ouvir a nossa oração. Tem louvores que falam, né, que Deus não rejeita a oração. E nessa palavra eu vejo que Deus rejeita a oração, que existem palavras que Deus não ouve, que existem momentos em que Deus não está atento às nossas orações. Por quê? Por causa dos nossos maus caminhos, por causa dos nossos pensamentos egoístas, por causa das nossas intenções do nosso coração. Deus escolheu e santificou essa casa para que o nome dele seja perpetuamente nela. E os olhos dele e o coração dele estarão em nós todos os dias. Mas para quem é essa promessa? É para todo mundo ou só para as pessoas que se arrependem e se convertem de seus maus caminhos? Então eu devo dizer hoje para você que essa promessa é uma promessa para as pessoas que se arrependem e se convertem dos seus maus caminhos e se humilha e ora ao Senhor e busca a face do Senhor. Existe uma promessa para o povo escolhido. Tem algo que a Bíblia fala muito claramente sobre o sol brilha para todas as pessoas. Então, assim, não quero servir a Deus, mas eu não quero servir a Deus nenhum. Eu acredito que os meus braços, as minhas pernas são suficientes para me manter de pé e para eu conquistar aquilo que eu quero. Então, hoje eu trabalho, eu acordo cedo, eu faço o meu trabalho, eu não faço mal para ninguém, eu vivo minha vida tranquilamente e não atrapalho a vida de ninguém, ninguém me atrapalha. E aí? Eu sou errada? Não. Então, o meu esforço e as minhas lutas diárias, elas serão comigo e eu vou batalhar para conquistar as coisas e Deus vai abençoar essa pessoa. Deus vai honrar essa pessoa e essa pessoa vai ser abençoada, vai ser próspera porque ela acredita e ela corre atrás daquilo que ela acredita, ok? Mas existe uma promessa muito maior, uma promessa da presença de Deus, uma promessa não é só de bens financeiros, mas sim uma promessa onde os olhos do Senhor estarão sobre nós, onde os ouvidos dele estarão atentos às nossas orações. E aí eu falo de projeto de Deus sobre coisas sobrenaturais acontecendo sobre a nossa vida. Eu não falo de acordar de manhã, trabalhar e conquistar um dinheiro e ter um dinheiro na minha conta. Eu falo de viver o sobrenatural e de viver milagres, assim como Davi. Sobre todas as coisas, todos os males que aconteceram sobre a vida dele, Deus o honrou e Deus o abençoou de uma maneira em que ele foi próspero em tudo que ele fazia. Então, todas as coisas aconteceram na vida de Davi e várias pessoas se levantaram para tentar contra a vida de Davi, várias lutas ele passou, mas ele foi honrado e foi vitorioso e ele teve uma vida próspera aqui na terra. E depois disso, ele teve uma vida abençoada no céu. E eu tenho certeza que as promessas do Senhor se cumpriram na vida dele. Eu acredito que o Senhor ele tem promessa para a sua vida e para a minha vida. Eu tenho vivido essas promessas todos os dias. Eu tenho vivido momentos na presença do Senhor onde eu tenho sido abençoada de uma maneira que eu olho aos céus e falo, Deus, eu não mereço. Mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor me dá mesmo assim, porque os ouvidos do Senhor, e eu sinto isso, e que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos a ouvir a minha oração. E não há nada que eu não tenha pedido a Deus que Deus não tenha me dado. Eu tenho visto as mãos do Senhor em todas as coisas, todos os projetos que eu coloquei nas mãos do Senhor. O Senhor tem contemplado a minha vida de uma maneira que eu tenho visto o amor dele envolvendo a minha vida. Eu tenho sentido a presença do Senhor. Eu tenho sentido
a vontade e o desejo de buscá-lo todos os dias. Mas por quê? Porque eu sou boa? Não. Porque a presença e o Espírito do Senhor habita na minha vida. E ouvir a voz de Deus e ser cheio da presença de Deus é algo que não é para qualquer um. É para aquele disposto a entregar a sua vida ao Senhor e abandonar todos os desejos da carne, aquilo que nos corrompe, aquilo que nos afasta da presença. Existe algo na nossa vida que tira a gente da presença? Se tem alguma coisa que tira a gente, que nos afasta da vontade do Senhor, nós temos que nos afastar disso. Nós temos que viver a plenitude das bênçãos do Senhor, mas para isso nós temos que nos entregar a Ele em espírito e em verdade. Aí como que você faz? Você por si só consegue? Não consegue. Você precisa todos os dias falar de coração aberto a Deus que você não é bom, que você não consegue sozinho e que Deus precisa te mostrar como agir, como fazer. Eu cheguei num momento na minha vida que eu parei de tentar fazer as coisas pelo meu braço, pela minha força e falei, Deus, eu não sou boa. Eu entendi essa palavra e falei, realmente, Deus, eu não sou boa, eu não sou uma pessoa confiável, eu não consigo por mim sozinha, eu não vou conseguir alcançar nada se o Senhor não me ajudar. E se o Senhor quiser, o que eu tenho hoje é isso. É quase nada, mas é o que eu sou. E é tudo o que eu tenho de mim. Eu não tenho nada para oferecer a mais do que isso. E aí o Senhor, Ele começou a me mostrar, abriu a minha mente, abriu o meu entendimento, e eu comecei a entender que havia muitas coisas na minha vida que eu precisava abandonar. E eu comecei a abandonar, não porque eu queria, mas porque o Espírito Santo começou a se revelar para mim. Se o Espírito Santo não me revela, eu continuo no pecado porque eu não me enxergo. O pecado é algo que nos venda de uma forma que você não enxerga o seu pecado. Você não entende. Então você precisa do Espírito Santo para se revelar para você, para te revelar aquilo que não agrada a Deus. Aí tenho, para finalizar aqui a palavra, aqui no versículo 18 em diante, fala assim, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então arrancarei da minha terra, os arrancarei da minha terra, que lhes consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. A palavra do Senhor é forte, né? Sobre fidelidade. Sabe por que Deus exige a nossa entrega e a nossa fidelidade? Porque a palavra dele não muda. Não importa a sua condição, não importa o que você faz. A palavra de Deus, ela é para sempre, ela é eterna. Deus era antes de mim, Ele é enquanto estou aqui e será depois de mim. Então, Deus, ele zela para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele fala assim, eu sou fiel, eu me dedicarei a você se você for fiel a mim. Então, a palavra de Deus, ela fala assim, olha, depois que eu começar a te abençoar, depois que as coisas começarem a acontecer na sua vida, depois que eu te erguer na terra e que as pessoas começarem a reconhecer o teu nome, se você se desviar, se você começar a adorar outros deuses, dê prioridade ao dinheiro, dê prioridade às coisas materiais, à família, do que a mim, porque Deus quer prioridade Ele em primeiro lugar na sua vida. E quando você fazer isso, você der prioridade a tudo, menos a mim, aí eu vou tirar todas as promessas que eu te dei e farei de você nada. E aí seu nome vai ser esquecido. Então Deus, Ele é muito correto em todas as coisas e Ele deixa claro que a fidelidade dele vai permanecer com você enquanto você permanecer fiel com Ele. Então não importa se hoje você deixar os caminhos do Senhor e começar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, então Deus vai se afastar e vai arrancar todas as promessas que Ele fez na sua vida. Deus, Ele exige de nós a fidelidade e a nossa entrega, porque acima de tudo, nós precisamos entender que Ele não é uma pessoa, Ele é um Deus. E ele anseia por ser adorado. Ele quer a sua adoração, Ele quer a sua entrega. Ele quer a sua adoração, Ele quer que você
o adorem em espírito e em verdade. E para isso nós precisamos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Se entregue a Ele, que Ele vai chegar a você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ano, seus caminhos, que seja uma semana próspera e abençoada na sua vida. Um beijo, fica com Deus.